Paz do Senhor Jesus, que vos saúda, pastor Antônio de Almeida, soldado de Cristo, o homem que não aceita dinheiro e que nem aceita glória humanas. Hoje vamos falar de uma palavra em Apocalipse 12. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, batalhava o dragão e com os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado a grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo desde o princípio do tempo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a revelação da salvação, é a força e o reino do nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Me desculpe. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. A palavra de Deus fala desse desfecho final, mas antes desse desfecho final, houve uma batalha nos céus, em que Lúcifer, o portador da luz, revoltou-se contra Deus, induziu 1/3 dos seus exércitos celestiais a batalhar contra Deus, e foram lançados por terra, ou seja, o entulho jogado na terra. E a palavra de Deus fala aqui também a corrupção. Desde lá no céu tinha uma corrupção de um demônio lá dentro, um anjo que virou demônio e se corrompeu os anjos, e Deus lançou para a terra. E depois, chegando aqui na terra, ele corrompeu Adão e Eva, fazendo comer do fruto proibido, desobedecendo a palavra de Deus. Seguindo mais em frente, esse desfecho terrível fez com que Deus afogasse a humanidade. Mas antes disso, Enos e Sete, uma descendência divina, iniciou em Gênesis, e em Gênesis 6 já se acabou, só sobrou uma única família do planeta inteiro: Noé, sua esposa e as 2 esposas dos seus 2 filhos. 8 pessoas se salvaram do planeta. Imagina só como foi grande a devassa que Satanás fez lá no céu e na terra. E seguindo mais em frente ainda, depois que tudo isso veio, houve o dilúvio, dizimou a população, sobrando uma semente só. 8 pessoas. E de lá Noé fez uma produção de uvas, colheu fruto, fez o suco de uva e deixou azedar no vinho embriagante. E se embriagou. E dançou numa tenda. E o filho cão zombou dele e ele amaldiçoou, dizendo: você vai ser escravo do seu irmão para todo sempre. Então é o início da escravidão que Noé trouxe através da embriaguez do vinho. Depois veio ainda mais, Deus mandou o povo para a escravidão do Egito. Depois de 430 anos, clamaram a Deus, e Deus veio com o braço forte, libertando o povo, destruindo todo o exército egípcio. O povo viu as maravilhas de Deus, mas bastou 40 dias sem Deus, voltaram-se à idolatria, fazendo bezerro de ouro, que é a maldição que até hoje existe, essa idolatria. Então sempre a humanidade tem amado o pecado e aborrecido a verdade, odiado Jesus e amado o pecado. Depois veio mais ainda, Sodoma e Gomorra, 2 cidades impenitentes, que Deus os queimou vivo com fogo, choveu do céu. Então a batalha humana contra o pecado tem sido gigantesca, mas o pecado sempre tem prevalecido. Até hoje, a santidade das igrejas de 1910, 1930 já não existe mais. Hoje é corrupção, Jesus é usado para lucro,
deram ódio pelo amor de Jesus. Basta você pôr Deus em primeiro lugar, que o diabo se levanta e te esfaqueia, te mata, te atira, e assim por diante vai. Até chegar o fim dos tempos, porque a humanidade vê se as comunidades, há um grupo de santificação, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não, eles se corrompem pelas drogas, pelo álcool, pelos vícios, e cada vez mais se afundam. Não se ouve uma família se santificar, mas se ouve uma família se perder. Você não ouve falar de jovens que ficaram santos, vestindo com pudor e decência, mas houve jovens que caem na destruição das drogas, da pornografia, que cada mês aumenta mais, a Cracolândia cada vez cresce mais. Então a humanidade, o ser humano tem uma tendência forte para escolher o mal. A igreja que prega a pura, santa verdade fica vazia, mas a igreja que prega a mentira, o engano, a trapaça, as promessas, essa enriquece e perde de vista casas milionárias, mansões no exterior, tudo isso os pastores têm. Mas a santidade, a igreja cresce da horizontal, mas a vertical para Deus desaparece. Então aqui, Jesus é o único que tira o cordeiro da boca do lobo, da boca do leão. É o único caminho. Então eles inventam mil estátuas, mil deuses, para ninguém focalizar no único caminho. É que nem um cardume de peixe, aquela devassa de peixe para tudo quanto é lado, o tubarão não consegue focalizar nenhum para comer. As aves fazem aqueles remolanhos no ar para dificultar o predador. Assim que o maligno faz, ele põe milhares e milhares de deuses para confundir o ser humano, para não buscar o único caminho, que é Jesus. E Jesus dá uma oferta para o povo, para o futuro, e o diabo dá uma oferta para agora. A oferta de Jesus é a glória no futuro e sofrimento na terra, e o diabo dá a glória no momento e diz também a glória no futuro. E então nós temos que ter uma luta muito grande contra o nosso perverso coração. Em Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9, fala: perverso é o nosso coração, enganador, mentiroso. Todo homem é mentiroso, verdadeiro é só Deus, como está escrito. Romanos 5,3 por ali fala. Então, nós temos uma luta muito grande contra o joio que habita em nosso coração. O ser humano tem grande culpa na sua perdição. Não é só o diabo, não. É o ser humano que vive procurando caminhos fáceis, glória, coroa de glória sem luta, sem sofrimento. Então, cada vez mais que buscam essa mentirosa, eles enriquecem. Veja bem a vida de quem dá o dízimo e de quem recebe o dízimo. Domingo na churrascaria, seus carrões importados, sua vida de luxo, quem recebe o dízimo. E quem dá o dízimo domingo, trabalhando de graça na obra, construindo aquela vidinha miserável. Porque isso foi inventado por homens, para dar lucro. Porque o ser humano, tudo onde põe a mão, ele faz dar lucro. Uma mulher bonita dá lucro sendo modelo. Sim, dá lucro. Tudo onde o homem põe a mão, põe os olhos, ele faz dar lucro. Na palavra de Deus, nas drogas, em tudo que não presta, o ser humano faz dar lucro. Então, chegando na palavra de Deus, eles aprenderam a lucrar, como Judas. Judas morreu, deixou descendente, filhos e netos, que hoje pregam nas igrejas por amor a dinheiro. Mas como prego por amor a Jesus, minha igreja não cresce. O canal não aumenta, não há visualização. O povo, tem algum povo aí que está vendo esses dias no canal, que comentam que tem visualização, não é bem esquecido não.
Mas eu falo a verdade crua e amarga. A nossa luta, irmãos, é contra o sangue, não é contra sangue e nem contra ser humano. A nossa luta não é arma de fogo, faca, bomba, não é. A nossa luta não é com isso. A nossa luta é espiritual. Não adianta você combater a causa. Não adianta você combater o efeito. Você tem que combater a causa. A raiz do mal é a ganância e a cobiça dos governantes que fazem as guerras, os poderes. Mas quem comanda o ser humano é a mão de Satanás, porque o mundo jaz na mão do maligno. João 12:31 fala isso. Então nós temos que ter uma luta de oração e jejum, sem arma, sem espada, sem fuzil, sem metralhadora. Jejum e oração, clamando o sangue de Jesus para que venha nos libertar. Esse é o sucesso. Segundo Crônica 18:18 fala que Josafá, com 10.000 soldados, vieram com ele 3 nações, 500.000 soldados, e ele os venceu sem tirar a espada da bainha. Por quê? Deus lutou com eles. Por quê? Eles clamaram uma jejum e oração que Deus intervisse nessa guerra. Se a Ucrânia tivesse clamado a Jesus em jejum e oração, jamais a Rússia teria invadido. Se o Brasil clamasse a Jesus com jejum e oração, jamais estaria nessa situação que se encontra. E eles pensam que é luta armada. Isso não funciona, irmãos. Não funciona. O que funciona é jejum e oração, povo brasileiro. Jejum em nome de Jesus, para que nos liberte. Assim seja feito. Fique na paz do Senhor. Lembrança aí, Luiz da Bahia. Lembrança ao povo que assiste meus vídeos. Lembrança aos meus inimigos que atiram pedra, que me criticam. Lembrança todos aqueles amigos que eu ainda não conheci. Os filhos que ainda não reconheceram Jesus como seu Pai. Amém.